meu amorzinho. Assim que eu descobri que eu estava grávida, logo em seguida eu peguei rubéola, eu estava com rubéola congênita. Então a gravidez foi super assim, turbulenta. Desde então já sabia que poderia vir com sequela. Não pôde levar a gestação até os 9 meses, foi preciso retirar com 7 meses. E desde então a gente sabia que poderia vir a sequela sim, mas não sabia o quê. Ele passou por umas 2 cirurgias logo assim no primeiro mês de vida. Com 2 meses e meio eu levei ele para casa e em casa eu sentia que tinha alguma coisa errada, a gente não sabia o quê. Por ele ser prematuro, o médico sempre falava assim, não, é porque ele é muito pequeno, é muito pequenininho ainda. Mas assim, ele é de agosto, deu dezembro e nada, era muita festa, muito Natal, muita folga. E aquela criança, ela era muito perfeitinho, muito quietinho, dormia tanto. Falei, gente, é certo mesmo, isso está certo? E então, nas consultas que era todo mês eu falava, tem alguma coisa errada. Aí foi feito o teste da orelhinha, deu que ele era surdo. E aí a nossa caminhada foi super longa, até 1 ano, para fechar o exame do Bera, que é um exame super assim, nessa época, que já está com 17 anos, era bem difícil fazer. Até eu conseguir esse exame foi muito difícil, mas quando a gente conseguiu para saber surdo quanto, foi aonde eu consegui fazer. E aí, quando eu estava com esse exame em mão, fui encaminhada do hospital da onde ele nasceu, da maternidade Fernandes Figueira, fui encaminhada para o Hospital do Fundão. E ali eu já tive um acolhimento com a fono, com a assistente social da parte da audição, né, da auditiva. Na maternidade é feito o teste da orelhinha, que é necessário ser feito em todas as crianças, né? Nós temos na nossa legislação uma triagem auditiva universal, neonatal universal, ou seja, todas as maternidades deveriam fazer a triagem auditiva nas crianças. A mãe ouvinte, quando fica sabendo que tem um filho surdo, em geral ela tem um sentimento de tristeza. Então essa família vai ter que ser acolhida, orientada e vai ter que ter ações de modificação da vida da família em si e também da criança para que ela se desenvolva. Apesar da imensa maioria das crianças surdas viver em famílias ouvintes, né, ter pai e mãe ouvintes, a gente tem algumas crianças surdas que têm pais surdos, ou o pai ou a mãe surdos, né? E essas famílias surdas não costumam lamentar o fato da criança ser surda, porque eles já sabem que a vida surda é uma vida válida, feliz, que a pessoa pode se desenvolver plenamente. Então, quando nossa filha nasceu, a gente não tinha conhecimento de outras crianças surdas ou de pessoas surdas, não tinham outras pessoas na nossa família com essa realidade. E aí foi bastante desafiador, né? Porque a gente precisou aprender tudo sobre essa realidade, né? Estudar, procurar muito apoio, né? Para a gente conseguir entender do que se tratava e como que ia se dar a vida e o desenvolvimento dessa criança. A gente descobriu ainda cedo, né? Ela teve algumas outras malformações que foram resolvidas antes do primeiro ano de vida dela, e lá por volta dos 8 meses, por aí, a gente já começou a identificar que existia algum impedimento auditivo. E mais especificamente, quando ela tinha 10 meses, a gente conseguiu comprovar que ela não ouvia mesmo quando aconteceu uma situação próxima do lugar onde a gente estava, que explodiu um balão no estacionamento próximo, reverberou um ruído muito grande para dentro da casa. E ela estava dormindo no quarto, a gente correu para lá, né, achando que ela ia acordar assustada, chorando, e ela estava dormindo plenamente. Então a gente conseguiu verificar que realmente tinha uma ausência aí da audição. E aí é muito desafiador esse processo, quando a gente descobre, né, que tem uma filha diferente da nossa realidade. A gente inicialmente fica tentando aproximar ao máximo do que a gente conhece, da nossa cultura, da nossa vivência.
E os atendimentos também que nos são indicados, né, a partir da realidade brasileira, é muito a partir de um encaminhamento de saúde, né, para médicos, para fonoaudiólogos, que vão ter um olhar direto para o ouvido da criança, né, para essa ausência de um sentido e como que a gente pode resolver esse problema, né, como se fosse um problema, o ouvido dela que está errado, sem olhar para o sujeito como um todo. E foi assim também que a gente recebeu orientação no início. Quando uma família ouvinte recebe o diagnóstico de que o filho é surdo, ela vai passar por muitas situações emocionais, psicológicas, para lidar com essa situação que não é comum para ela na família ouvinte, né? E aí o primeiro passo é procurar um médico, otorrino, a fono, para fechar esse diagnóstico e para receber as orientações, né, das opções que vão acontecer dentro de um processo que vai para um caminho da oralização. Então o fonoaudiólogo, o médico vão orientar sobre o uso do aparelho, sobre a possibilidade do implante, da terapia fonoaudiológica, e a família vai avaliar se essa perspectiva, se todo esse trabalho faz parte do que ela entende ser necessário para o filho dela. E ela vai optar por seguir esse caminho ou não. Mas para além desse percurso de oralização, existe também o desenvolvimento em língua de sinais. E isso precisa chegar ao conhecimento das famílias também o quanto antes. Então é importante que a família procure a comunidade surda ou espaços educacionais que trabalhem na perspectiva do bilinguismo, na perspectiva da língua de sinais, para compreender como que é o desenvolvimento nessa língua, né? Para entender como que essa língua funciona, essa língua que talvez não faça parte do cotidiano dela, do conhecimento dela. E como essa língua pode trazer um desenvolvimento pleno para a criança. Então, esses caminhos precisam acontecer cedo para essa família, eles precisam chegar cedo para a família, para que ela possa compreender como esse processo ele pode ser um pouco diferente de início, mas como ele vai melhor se adequar ou trazer benefícios para essa criança, considerando a característica dessa família. Meu nome é Felipe Félix, sou chefe de serviço de otorrinolaringologia aqui do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ. Bom, a gente recebe pacientes com surdez há muitos anos, eu trabalho especificamente nessa área há 20 anos. E como experiência com crianças que chegam para a gente com um quadro de perda auditiva? Geralmente são trazidos pelos seus pais com uma suspeita de que ou estão com atraso na fala delas ou com alguma suspeita de que não está reagindo a alguns sons em casa, e aí a gente vai para uma avaliação. Muitas vezes essa criança já fez um teste de triagem ou teste de orelhinha na maternidade, já veio alterado, já chegou para a gente com essas alterações. Outras vezes não, ela até passou no teste da orelhinha e chegou para a gente ainda com uma dúvida do acompanhamento dela e viram que ela está se comportando com uma possível perda auditiva. E aí a gente vai para começar com exames objetivos, que não dependem da vontade da criança, porque se for uma criança muito novinha, de menor de 3 anos de idade, é difícil fazer uma audiometria convencional nelas. E aí um dos exames que a gente usa é o exame do Bera, em que ele avalia, através de um estímulo mandado para o ouvido, como estão chegando esses estímulos até o cérebro. A gente consegue avaliar com esse exame como está a chegada do som do ouvido até o cérebro. Então a gente sabe até que ponto essa criança está escutando. Se ela já é um pouco maior, a gente consegue fazer uma audiometria comportamental, em que a gente vai fazendo sons e vendo como vamos se comportando essa criança específica à medida que vão sendo fornecidos sons. A gente vai vendo o comportamento delas e a partir daí vendo quanto que ela está escutando realmente. Então a primeira coisa que a gente vai tentar identificar é qual o diagnóstico audiológico dela, quanto que ela realmente escuta. Além disso, uma outra coisa que a gente vai ver, uma vez diagnosticando que existe uma perda auditiva, é fazer o diagnóstico da causa, o que a gente chama de diagnóstico etiológico. Então são duas coisas separadas e que correm em paralelo. Quanto ela realmente escuta e o que está causando essa perda auditiva. Uma não pode atrasar a outra, isso é bem importante. Uma vez que a gente identificou a perda auditiva dessa criança, a gente vai ter que ver qual o grau dessa perda e tentar traçar já uma conduta para ela. Essa conduta vai ser muito junto com a equipe de fonoaudiologia, que vai começar uma terapia para correr atrás do prejuízo dessa criança, correr atrás do tempo que essa criança ficou sem desenvolver a fala por falta de audição e reabilitá-la de alguma forma. Geralmente a gente começa com o uso do aparelho auditivo,
convencional, o famoso AASI. Esses aparelhos auditivos são os que a gente vai adaptar para a criança e o fonoaudiólogo vai fazer essa adaptação e já uma outra equipe de fonoaudiologia começar a terapia dessa criança para correr atrás desse tempo que ela ficou sem escutar e desse atraso de fala que ela está em decorrência dessa perda auditiva. Fechando o diagnóstico audiológico de quanto essa criança realmente escuta, a gente vai traçar qual a melhor forma de reabilitá-la ou habilitá-la se ela nunca escutou. A gente sempre começa com o aparelho auditivo. Uma criança que tem uma perda de leve e até severa, ela vai ficar bem com o aparelho auditivo. A gente acredita que ela vai responder muito bem ao aparelho auditivo e vai conseguir ficar com a audição bem próxima ao normal. Agora, se tem uma perda profunda, ela vai testar também o aparelho auditivo. Não tendo benefício com o aparelho auditivo, aí sim que a gente vai pensar no implante coclear. Então essas crianças com perda severa a profunda, que não tem benefício com o aparelho auditivo, dentro de um tempo estimado de acompanhamento dela, essas crianças vão para o implante coclear. O que é implante coclear? O implante coclear é um dispositivo que a gente tem, que ele tem duas partes, uma parte interna colocada na cirurgia e uma parte externa, que vai captar os sons do ambiente e se comunicar com essa parte interna e levar o som até o nervo auditivo. Então, diferente do aparelho auditivo convencional, o implante coclear ele é um estímulo elétrico. O aparelho auditivo convencional é um estímulo acústico. Então tem essa diferença de um para o outro que sempre os pais, os responsáveis perguntam. Vai ser igual? Não, é diferente. A forma de estímulo é bem diferente um do outro. O implante coclear ele pode ser feito desde que a gente conclua toda a avaliação diagnóstica, que a gente teste um aparelho auditivo antes e conclua esse teste para ver se realmente o aparelho auditivo não tem benefício, aí sim que a gente vai para o implante coclear. Esse tempo mais ou menos chega a 6, 7 meses, então dificilmente antes de 7 meses de vida a gente vai fazer um implante coclear, mas a partir dessa idade, ele passando por toda essa bateria de teste, ele já está apto a fazer um implante coclear. A gente sabe que quanto mais precoce, melhor, porque vai estar mais perto do tempo de formação da área de fala no cérebro da criança e mais rápido é essa reorganização dela para adquirir a fala. Além disso, se a gente for pensar em terapia desses pacientes com o passar do tempo e a fonoterapeuta que vai ajudá-lo, a gente vai pensar em oralizá-lo. Pensar em adquirir a linguagem oral tradicional. Mas isso, em hipótese alguma, exclui ele querer aprender Libras. Pode também ser uma língua paralela que está sendo aprendida e se ajudar. Uma ou outra pode acabar ajudando. Então, a terapia com Libras pode acabar ajudando também a terapia de oralização dele. A gente vê em alguns perfis de criança que isso funciona muito bem. Uma sendo colaboradora da outra nessa aquisição de linguagem para a criança. Então, aí a gente, quando implantou, que a gente achou que tudo ali ia dar certo, que agora pronto, o João Paulo implantou, ele vai ouvir tudo. Tinha expectativa tanto nossa como pais, como tinha da família em volta. Porque as pessoas ficavam falando assim, aí, já está ouvindo, começavam a falar. Mas a gente como pai, que a gente vai nas terapias, que a fono, a equipe toda explica pra gente como é que é, a gente tem uma noção, a gente tem aquela ansiedade de que vai dar tudo certo, mas a gente tem uma noção do trabalho que a gente tem que continuar, tem que seguir, né? Que não é assim rápido, mas tem a pressão da família, que era muito assim, e já tá ouvindo, e aí? Começava a falar, começava a querer conversar com ele e não tinha resultado. Não é assim um passe de mágica, era todo um processo. Acho que a gente levou quase uns 3, 5 meses para o João Paulo ter as primeiras respostas, que era a minha voz. A fono até falou para mim assim, Antônia, a sua voz é a melhor coisa para ele, porque ele começava a chamar, falava João, seu nome, e ele ria muito, como ele ria. E eu lembro que eu brincava de me esconder, só para ele ouvir a minha voz. E ele ficava me procurando dentro de casa, a gente começou a fazer treinamento, ele fazia fono lá na Ilha do Governador e era 2 vezes na semana. Eu saía de casa com ele umas 6h30 para mim estar lá 8 da manhã. E foi um trabalho assim longo, não entendeu? E eu lembro as primeiras coisas que o João Paulo começou a ouvir, que era realmente o som da minha voz, era a voz do pai, o cachorro latindo, e eu ficava assim, e além do trabalho da fono, ela me ensinava como eu trabalhar com ele em casa, que era conversando, sempre mostrando os sons, qualquer som diferente, o som do carro, o som do cachorro, o som da moto. Então sempre estava conversando com ele, sempre mostrando os sons. E então aquela emoção que eu sentia de quando ele ouvia o cachorro latindo ali, ele parava e ficava procurando os barulhos.
foi assim a sensação maravilhosa, sabe? E aí ele respondeu o próprio nome pra gente, foi algo assim gratificante, mas sempre aquele trabalho da gente de formiguinha, era sempre uma caminhada. E hoje João com 17 anos e não acabou. A gente continua na fono, a gente continua fazendo terapia de fonoaudiólogo, hoje psicóloga, psicopedagoga. Então não é tão simples, não é uma coisa assim, implantou ou tem a asa e acabou. É um trabalho de formiguinha mesmo. As famílias, elas têm uma expectativa muito grande de que quando a criança vai colocar o aparelho ou o implante, elas já vão ouvir e, consequentemente, desenvolver a fala, né? Até é muito comum a gente visualizar alguns vídeos que divulgam nessas mídias sociais, demonstrando o bebê escutando pela primeira vez, né? Que mostra a reação de uma criança colocando o aparelho, o implante, sorrindo. Mas essa reação, ela é a primeira reação de uma primeira etapa de desenvolvimento da audição, que a gente chama de detecção do som, né? Até você chegar a uma fase de compreensão da fala oral, são várias etapas e habilidades que a criança tem que desenvolver num processo muito longo. Então, a família estimulada, né, por esses noticiários ou pelas orientações que receberam, né, então elas vão para o procedimento de adaptação de um aparelho ou de ativação de um implante com essa expectativa, né, de que a criança de imediato vai ouvir e já vai desenvolver a fala. Mas é importante que as famílias sejam orientadas que esse processo é um processo longo, que vai depender de muita terapia fonoaudiológica, de muita estimulação em casa, até que a criança desenvolva essas habilidades. Então, o Nicolas, ele foi um bebê prematuro, nasceu de 26 semanas, ele ficou 5 meses na UTI e, decorrente a isso tudo, ele ficou com a sequelinha do ouvido. A gente fez exames, né, recomendados pela pediatra, e que um deles era o da orelhinha para ver a questão da audição dele. O exame deu uma alteraçãozinha, onde que foi solicitado um exame mais aprofundado. Ele fez esse exame em BH e esse exame deu o que ele escutava. Passou o tempo, voltei na médica, falei que ele não correspondia a nenhum estímulo auditivo, nenhum barulho. Aí ele foi pedir o exame de novo e ele fez o exame novamente na mesma clínica em BH e deu de novo que ele escutava. Aí passou mais tempo, voltei de novo e fiz o mesmo questionamento para a médica, né? Que ele não respondia nenhum estímulo. Aí me indicou o médico BH, onde que esse médico fez outro pedido de outro exame, um exame mais complexo, onde que ele ia estar sedado e ia ter uma resposta melhor. Aí nesse exame foi diagnosticado a surdez dele, bilateral, severa do lado esquerdo e moderadamente severa do lado direito. E esse médico já me indicou direto para o cirurgião de implante coclear. Não me deu outra alternativa e médico a gente confia. O médico marcou a cirurgia do implante, ele não me explicou como seria o processo pós-cirúrgico, de valores, de nada. A gente só foi. E foi uma rotina muito estressante, muito cansativa, tanto psicologicamente como fisicamente. O custo é tudo muito caro, preços absurdos, qualquer coisinha é muito caro. Viagens para BH, a gente chegou aí 3 vezes por semana, isso deixava ele muito cansado, muito frustrado, até que chegou um ponto que ele não estava aguentando mais e eu via nele o cansaço, o desespero dele
Ele reclamava comigo de dores, colocava a mão no ouvido assim, não queria ficar com o aparelho. Ele já chegou a esconder o aparelho. Na imensa maioria dos casos, quando se identifica uma criança surda, os profissionais de saúde tendem a orientar apenas para um processo de oralização, recomendando o uso de recursos tecnológicos como aparelhos auditivos, implantes cocleares e o processo de habilitação auditiva, o processo de treinamento auditivo para que se desenvolva a oralidade. Mas o que todas as famílias de crianças surdas precisam saber, e toda a sociedade, é que esse processo de habilitação auditiva nem sempre tem sucesso. É um processo custoso, que requer um investimento da família, de tempo, requer muito esforço da criança. E muitas vezes, quando não tem sucesso, essa criança fica extremamente prejudicada por não ter acesso ao mundo da linguagem, por não ter acesso a uma língua estruturada. São consequências muito graves para todo o desenvolvimento infantil. O desenvolvimento emocional, a socialização, o desenvolvimento cognitivo, todos eles são afetados pelo atraso do desenvolvimento linguístico. É algo muito sério. João, Oi, você, tudo bem? tudo bem, sim. O que você pensa sobre o seu aparelho? Você gosta do implante? O aparelho gostou. Você gosta? É, O que você gosta do aparelho? Você gosta de ouvir música? Você sempre está ouvindo música, não é? aí tem a música do título, celular não parou, isso é. Você gosta de ouvir o barulho no celular? Claro, Gosta de conversar com as amigas? sim. Então, e como é que foi para você? Quando você acorda, você, não quero o aparelho, ou você já vai pegar? Eu quero, o aparelho não tem isso aqui. Você guarda ou você bota logo? Sim, Você pega e bota, né? pega o aparelho, sim. Você consegue entender uma pessoa falando em português com você? Não, menos. Mais ou menos. Por quê? Porque tem muita gente não vai falar. Você não entende o que a pessoa fala? Não, só um pouquinho. Só um pouquinho. Melhor. Tem que usar o quê um pouco com você? Peraí. Tem que usar um pouco de português e de Libras. Olá, meu nome é Cássia, meu sinal é esse. Eu sou surda, filha de mãe e pai ouvinte. Eu nasci surda de perca neurosensorial profunda. Naquela época, 1994, não tinha muita informação para os pais qual método e caminho, apoio para a família. E os médicos aconselharam aos meus pais a procurar o método da oralização e o uso do aparelho. Então, os meus pais começaram a procurar o caminho para a oralização, para desenvolver o meu aprendizado e o meu cognitivo. E nesse mesmo período, a minha avó, ela estava doente. E o último dia, antes um pouco da morte da minha vovó, ela perdeu a avó. E todo mundo da família acreditava que minha avó me deu a avó. Porque a minha oralização evoluiu muito rápido pela perca de audição profunda que eu tenho. Eles ficaram chocados, porque ele via e não acreditava. E os próprios médicos olhavam o documento da minha perca profunda em comparação com a minha fala. E eles não acreditavam por causa da oralização. Então, a minha experiência na oralização durante a minha infância, ela foi muito difícil, foi muito trabalhoso, foi com muito esforço e também com a ajuda da minha família. E também o apoio dos meus pais e o trabalho com a fono. Por quê? Era todos os dias que você tinha que ir pela fono, fazer os trabalhos das cordas vocais e também você tinha que repetir para conseguir chegar ao som. Então, era muito trabalhoso, você tinha que estar sempre se esforçando e ficava cansada também mentalmente, por causa de muito trabalho para chegar numa oralização perfeita que a sociedade quer.
Um dado que é muito importante é a relação de quanto antes a gente faz o implante coclear e o uso de resultados a longo prazo. A gente vê isso bem claro. Aquela criança que implantou precocemente, próximo a 1 ano de idade, até 2 anos de idade, a gente vê que o resultado é muito bom. A criança decola, a fala vai fluindo normalmente, ela fica até sem sotaque, que a gente vê normalmente em crianças ou adultos com surdez. A criança que vai implantar mais tardiamente, já próximas 4 anos de idade, a gente vê que isso fica mais difícil. É muito mais moroso o processo e vai depender muito do esforço dessa criança, da família, da terapeuta, do colégio, de todo mundo em volta para conseguir tirar resultados favoráveis na questão de oralização dessa criança. Quando uma família ela decide por um caminho que vai conduzir ao desenvolvimento das habilidades auditivas e de fala de uma criança surda, né? Essa decisão tem que ser feita precocemente, o quanto antes, se possível nos primeiros meses de vida da criança. Por quê? Porque a criança ouvinte, ela já escuta os sons desde quando ela está na vida intrauterina, desde quando ela está na barriga da mãe. Então, o cérebro dela já está recebendo estímulos auditivos desde quando ela está ainda se desenvolvendo, né? Lá na gestação. E quando a criança nasce surda, ela não recebeu esses estímulos. Então, ela tem que receber esses estímulos para que o cérebro dela possa processar essas informações e desenvolver as áreas responsáveis por perceber o som. E o cérebro ele tem uma capacidade que a gente chama de plasticidade cerebral, que é o que a gente chama de o cérebro ser plástico, ele poder se moldar. E isso ele está a pleno vapor, no máximo desenvolvimento, até os 2 anos de vida. Depois ele continua, mas com menos potencial para o desenvolvimento. Então as sinapses dos neurônios estão acontecendo ali do nascimento até por volta dos 2 anos. Então esse é o período em que a criança, quando ela recebe a estimulação, ela tem a possibilidade de se desenvolver melhor. Depois disso vai ficar muito mais difícil e com muito mais falhas. Então por isso que quando a gente trabalha com audição, não dá para a gente pensar assim, quando ela crescer, ela vai decidir. Porque quando ela crescer e se ela decidir pela oralização e pelo desenvolvimento da audição, talvez não seja possível por conta dessa fisiologia, né, dessa neuroplasticidade. Por isso que a decisão tem que ser tomada pela família e precocemente. O implante coclear é uma tecnologia, e como toda tecnologia, ela vai tendo avanços ao longo do tempo. Então, o implante que se fazia há 20 anos não é o mesmo que a gente faz hoje. Os recursos que ele tem hoje são inúmeros. A gente hoje tem conectividade com o implante, ele se conecta direto ao celular. Então, para uma criança, até para a terapia dessa criança, ela fica muito mais fácil com os recursos que a gente tem hoje e a qualidade do som que o implante coclear consegue fornecer hoje. Então, são muito melhores os resultados hoje do que era no passado, e a gente está vendo isso cada vez mais. A tecnologia ajudando a gente na reabilitação das crianças com perda auditiva. João Paulo ficou acho que quase 1 ano com aparelho auditivo Ásia, comumzinho, e não deu certo, não tinha resultado nenhum. Por mais que fosse fono todo dia, toda semana, e o resultado era muito ruim. Aí me apresentaram o implante coclear. Como é que era? Aí foi outra longa caminhada até a gente saber, conhecer se eu aceitaria, porque o implante não é tão simples, de uma parte da cirurgia, as suas consequências que possa vir a acontecer. E aí a gente aceitou, eu e meu marido, a gente conversou muito, foi muito assim, um acompanhamento sempre de fono, de psicólogo e tudo. E a gente fez o implante. Quando o João Paulo fez 3 anos, foi feito o implante nele. A criança surda que é submetida a um processo de oralização e tem a necessidade do uso de recursos tecnológicos, treinamento auditivo e passa por um processo terapêutico para adquirir a linguagem, ela não tem uma aquisição de linguagem tão natural, partindo das interações familiares, cotidianas e também das interações mais amplas na sociedade. E isso pode gerar falhas pragmáticas no seu desenvolvimento. Então ela pode ter mais dificuldade de percepção social, de percepção dos enquadres, de percepção das relações entre as pessoas. Ela também vai ter um vocabulário mais restrito, o que vai dificultar a organização do seu pensamento, porque o nosso pensamento ele depende da nossa linguagem. Então, para a gente entender as categorias, a gente depende da linguagem. A gente precisa compreender que as falhas na fala da criança
refletem também falhas cognitivas, dificuldades cognitivas. A criança não tem a mesma leitura de mundo, a mesma possibilidade de compreensão do mundo quando ela não tem acesso a uma língua estruturada, quando ela não teve o desenvolvimento de linguagem no seu ritmo correto, quando ela não se desenvolveu no ritmo correto. Então, pela minha experiência do mundo da oralização, ela me ajudou a comunicar com as pessoas. Eu só conseguia se comunicar com facilidade quando tinha uma ou duas pessoas e conversava pausadamente. Aí eu consigo me comunicar. E também em alguns lugares públicos eu conseguia ir e resolver alguma coisa sozinha, mas só com uma pessoa pausadamente. E o negativo da oralização é que tinha algumas coisas, por exemplo, a conversa entre família, todo mundo sentado em uma mesa, conversando, rindo. Eu não conseguia entender o que era o assunto, o que eles estavam falando. Toda hora eu tive que ficar, me explica, o que eles estão falando? O que vocês estão falando? É muito chato ficar cobrando para as pessoas me explicar o que está acontecendo naquele momento. Então, a oralização, ela foi bom, mas também é muita dificuldade, muito esforço, né, para conseguir se comunicar com as pessoas. Uma coisa que a gente sempre explica a toda família com uma criança com perda auditiva que vai para o implante coclear é que não é só fazer a cirurgia. Fazer a cirurgia é a parte mais fácil, talvez, de todo o processo. O suor começa depois que a cirurgia é feita. Porque a gente sabe que o bebê escuta desde a barriga da mãe. Essa criança está sem escutar, nasceu surda e chegou àquele ponto de implante coclear, às vezes com 2, 3 anos de idade. Então ele está esse tempo todo sem escutar som algum. E eu preciso que aquele som que está entrando através do implante coclear tenha significado para aquela criança. Quem vai ajudar isso são os terapeutas, a equipe de fonoaudiologia, e muitas vezes a gente vê que o interior do estado é carente de fonoterapeuta nessa área, então faz toda a diferença já ter uma base, e a gente já quer essa base antes de pensar na cirurgia, então a gente já está cercando essa criança de um terapeuta na cidade dela, ou próximo à cidade dela, que possa acompanhar essa criança. Então isso tudo já é pensado antes mesmo da cirurgia. A partir daí, ela fez a cirurgia, aí sim, é trabalhar duro com esse terapeuta que já foi vinculado a ela antes da cirurgia, e a família. A família tem que entender que não vai acontecer milagre se eles não se esforçarem no resultado dessa criança. A gente vê que os melhores resultados são sempre as famílias mais vinculadas àquela terapia para a criança. Então isso faz toda a diferença no resultado final. A aquisição e o desenvolvimento da linguagem, ele é um processo natural. Ele acontece de maneira natural a partir das interações cotidianas. Então, uma criança ouvinte, ela vai desenvolver a fala e a audição, se ela não tiver nenhum outro comprometimento cognitivo ou a surdez, a partir das interações que acontecem no núcleo familiar, com as pessoas que convivem com ela, né? Nenhuma criança é ensinada a falar. Ela aprende a falar de uma maneira natural, conforme as pessoas vão conversando com ela. Agora, a criança surda, o processo de desenvolvimento da audição e da fala oral dela, ele é um processo que não é natural, porque ela não escuta naturalmente esses estímulos. Então, ele tem que acontecer de uma forma ensinada, é um processo de aprendizagem. Você tem que ensinar a criança a ouvir e ensinar essa criança a falar. Então, é um mecanismo que é diferente, ele não é natural como para as crianças ouvintes. Agora, se essa criança surda for colocada em um ambiente rico em estímulos linguísticos em língua de sinais, exceto se ela tiver algum comprometimento visual, se for, por exemplo, uma surdo-cegueira, se ela estiver num ambiente em que as pessoas sabem língua de sinais, ela também vai desenvolver a língua de sinais de maneira natural, assim como as crianças ouvintes aprendem a falar. Ela não precisa ser ensinada em língua de sinais. Se ela conviver desde a tenra idade com pessoas que vão conversar com ela, interagir com ela em língua de sinais. Então, por isso que para a pessoa surda, para a criança surda, a aquisição da língua de sinais ela é muito importante, e ela também tem que acontecer desde bebê, desde lá, o quanto antes, desde o diagnóstico da surdez, para que ela possa desenvolver essa língua de uma forma plena, assim como os ouvintes desenvolvem a língua oral. Eu lembro
lá na minha infância, que o processo da oralização era muito difícil, porque precisava sempre de um apoio entre dois pilares, família e o centro da fono. Eu ia nesse centro da fono e fazia muitas repetições nas palavras para conseguir pronunciar uma palavra certa. E era muito cansativo, porque você ficava lá repetindo. Para mim não era agradável ficar lá treinando. E quando eu chegava na minha casa, na minha família, eu também não tinha folga, continuava treinando, porque a minha família me incentivava para continuar a falar. Então, o processo do método da oralização foi muito árduo para mim e cansava muito mentalmente, porque eu estava sempre cansada e eu não me sentia completa. Estava sempre fazendo alguma coisa para conseguir a oralização. A minha mãe, ela me levava a 3 lugares. A PAI, e lá era um lugar onde a gente não sinalizava, era o foco na oralização apenas, pelo uso de figuras, imagens, enfim. De manhã eu ia à PAI, à tarde eu ia para a escola regular, ensino fundamental, normalmente. E em seguida eu ia à Ponte Nova, lá para poder treinar com a fonoaudióloga, enfim. Eram 3 lugares que eu frequentava de segunda a sexta-feira, todos os dias da semana, sempre indo a esses locais. Era muito cansativo. E também em casa minha mãe reforçava tudo isso, me ensinava de novo com figuras, desenhos. Por exemplo, as palavras televisão e sofá. Se eu falava trocado ou errado, minha mãe me corrigia e me ensinava a forma correta. Então eu cresci assim. Conforme eu fui ficando mais velha, eu disse à minha mãe que eu não queria mais frequentar a PAI. E ela me permitiu. Eu parei de ir à PAI e também à Ponte Nova. O implante coclear, ele é um dispositivo muito avançado, né, uma tecnologia que possibilita que a pessoa surda ela receba esses sons, né, por meio desses estímulos elétricos com uma melhor qualidade do que o aparelho convencional, né? Mas ele não é a solução, ele não significa que colocando o implante a criança já vai ouvir. Que o processo de desenvolvimento da audição, ele é um processo longo e baseado em etapas. Primeiro ela precisa detectar o som, depois ela precisa perceber que um som é diferente de outro, até que ela consiga compreender os estímulos sonoros, né? E isso é longo, é demorado. Então, quando a criança ela vai seguindo por esse percurso da habilitação auditiva, ela vai passar um período grande até que ela desenvolva essas habilidades e possa desenvolver a fala. E nesse período, muitas situações comunicativas podem ficar perdidas, porque ela não tem ainda essa habilidade desenvolvida, mas as situações estão acontecendo, as vivências estão acontecendo e ela não está captando essa informação. Por isso que muitas crianças, embora desenvolvam a audição e a fala, às vezes elas apresentam uma defasagem de conhecimento, porque os estímulos que chegam até ela podem chegar de uma maneira fragmentada, porque o desenvolvimento dela ainda está acontecendo. E isso tem que ser considerado dentro do processo de desenvolvimento da fala. Então, a Yasmin é implantada há quase 7 anos, hoje ela está com 11 anos, e isso foi muito importante para o desenvolvimento dela da fala, já que ela convivia só com pessoas ouvintes. Mas, apesar de estar ouvindo e falando, ainda tinha muita dificuldade, muito vocabulário, muitas palavras. Para você ouvir, é bom? Eu vi, eu uso rapado, então. Aí você usa o aparelho por quê? Porque bagunça. Ah, muita bagunça, você ouve muito barulho, né? E as amigas na sala de aula? Dá pra conversar? Irmã. Ah, com a sua irmã, você gosta de conversar com a sua irmã? E bagunça.
Quando faz muita bagunça é ruim. É ruim. Porque fica muito barulho no seu ouvido, né? Aí você não gosta, aí você tira o aparelho, não é? Chega. E na sala, com a professora, quando você está estudando? Matemática, sozinha. A matemática você já faz tudo sozinha, né? Porque você entende o que a professora fala com você, não é? Isso. Essa conversa retrata uma característica da fala de uma pessoa surda que faz uso do aparelho ou do implante coclear e que passou pelo processo de reabilitação auditiva. Essa fala, ela nem sempre ela é inteligível para uma pessoa que não convive, porque ela apresenta algumas particularidades que são próprias desse desenvolvimento incompleto da audição, mesmo com o uso de todos os recursos tecnológicos. E também a compreensão que a pessoa tem dessa conversa. Então é possível notar que a pessoa ela pode captar às vezes algumas palavras-chave do diálogo, mas que às vezes ela não compreende por inteiro a mensagem que está sendo utilizada. E isso é comum em pessoas que desenvolveram a audição por meio de aparelhos, que passaram pelos processos de reabilitação, né? Isso não significa que passando por tudo isso, a fala vai ser uma fala perfeita e a compreensão vai ser plena dentro de um desenvolvimento auditivo. Qual o seu sinal? Esse aqui. E o seu nome? É Nicolas. Ah, Nicolas. Certo? Esse é o seu sinal. Que bonito. Então, eu queria te pedir para me contar um pouco sobre a sua história. Como você cresceu, como foi a cirurgia de implante. Você fez com que idade? 3 anos? Ah, sim. Você começou a usar. E como você se sentia? Bem? Não gostava? Era ruim? Te incomodava? Como foi? Eu não gostava do implante. E por que você não gostava? Ah, porque fazia muito barulho. Ah, mas você escutava bem ou te incomodava? Fazia barulho esquisito, muito barulho ruim. Lembra que você me contou que doía a sua cabeça? Era isso mesmo? Isso, te contei. Realmente, quando eu usava, doía. Quando você nasceu, você já nasceu surdo, certo? Isso, surdo. E depois você começou a usar o implante, mas te incomodava e você abandonou. Por que você abandonou o uso do implante coclear? Porque o implante me incomodava, eu não quis mais usar. Na escola, em casa, não queria, não gostei, entendi. Bom, enquanto eu crescia, eu me sentia um pouco diferente e não conseguia encontrar uma resposta para isso. Porque eu oralizava, mas eu não entendia, eu não compreendia como era ser um ouvinte. Eu me sentia diferente disso. Mas o que eu não sabia é que eu era diferente. Com 20 anos de idade, foi a primeira vez que eu tive contato com a Libras, eu descobri essa língua. Achei tudo muito curioso e comecei a entrar no mundo dos surdos. Conforme eu fui conhecendo, me aprofundando, eu fui entendendo e me animando, porque aí eu me percebi, eu entendi que o meu passado era diferente mesmo, por isso toda essa angústia. Eu sou surda, a minha percepção é visual, eu participo do mundo de forma visual e assim eu consegui me desenvolver muito mais rápido do que com a oralização. Todo esse passado de esforço, de treinamento, 20 anos disso, com a Libras parece que foi mágico. Eu consegui aprender muito mais rápido, me deu autonomia, eu conseguia viajar, me comunicar, interagir. A minha identidade é surda. Eu descobri que eu não sou DA, deficiente auditiva, eu sou surda. Eu participo de forma visual no mundo. Então é a Libras que me deu essa oportunidade de entender com clareza o mundo. Então, conforme eu fui aprendendo a Libras, isso me abriu os horizontes, a visão de mundo foi muito diferente e diminuiu as barreiras que eu precisei enfrentar. Eu consegui me comunicar com muita clareza e naturalidade a partir da língua de sinais. Eu não me sentia mais travada. Então, como nós vimos, o implante coclear ele não assegura um pleno desenvolvimento da audição e da fala.
Então vamos conhecer agora alguns depoimentos de pessoas surdas que passaram pelo processo de oralização. Se no futuro eu engravidar e tiver um filho e esse filho for surdo, eu vou optar por primeiramente ensiná-lo a Libras. Porque eu já tive essa experiência de vida, né? Toda a minha trajetória enquanto criança e adolescente, e eu imagino que isso seja o melhor para essa criança. O cérebro vai se desenvolver no tempo comum e de forma muito rápida, o vocabulário, a língua, tudo vai se desenvolver muito rápido, e eu quero isso para o meu filho. Se no futuro o meu filho já mais velho, ele desejar seguir com a oralização, eu não vou me opor. À vontade, ele pode fazer isso, ter as duas línguas simultaneamente, a Libras e a oralização. Eu também vou optar pela metodologia de ensino bilíngue, né? Vou ensinar a ele a Libras, a língua de sinais, e também o português escrito, para que o meu filho surdo consiga entender sobre o funcionamento do mundo ouvinte. Afinal, a língua portuguesa é a língua oficial do Brasil. Então, quando uma mãe, junto com seu filho surdo, busca investigar a surdez, fazer exames, procura orientação, com o objetivo de que essa pessoa surda aprenda a oralizar, a falar, enfim, normalmente procuram profissionais da área da saúde, da área médica. E esses profissionais, mesmo sabendo em relação à língua de sinais, sabendo sobre a Libras, eles orientam que se procure um fono, um profissional dessa área. As famílias sem orientação prévia acreditam e buscam apenas a oralização, a aprendizagem da fala. E profissionais da fonoaudiologia muitas vezes não autorizam o uso da língua de sinais, obrigam apenas o treino da oralização, do desenvolvimento da fala. O ideal é que as famílias, mães, pais, não obriguem essas pessoas surdas e sim deem autonomia de escolha a elas, optarem por oralizar ou por sinalizar. A pessoa surda precisa se identificar com o que lhe dá mais conforto, seja a oralização ou a sinalização. Se entenderem que a língua de sinais é mais confortável, é o mais interessante. Vai se sentir pertencente, vai descobrir sua identidade surda, se identificar com a cultura surda. Claro, a oralização também pode ser desenvolvida, mas é um pouco mais difícil. Tem algumas palavras do português que as pessoas surdas têm maior dificuldade para poder falar e se expressar, mas com a língua de sinais é diferente, consegue entender, consegue compreender, consegue lhe dar clareza. A minha vida, a minha história, desde o começo, enquanto eu crescia, enquanto adolescente, eu frequentei fonoaudiólogos, eu treinei a oralização e aprendi sim a oralizar. Usei o aparelho ajuda um pouco em algumas situações e a minha família sempre me incentivou a continuar com esse treinamento, com esse estudo da oralização. E isso ao longo de toda a minha infância e adolescência. E eu vejo que isso é o que acontece com a maioria das pessoas surdas. As famílias obrigam, incentivam a oralização. A comunidade médica às vezes até proíbe a sinalização por falar que parece macaco mexendo as mãos. E, na minha opinião, é mais interessante esperar que essas pessoas cresçam um pouco e ajam de acordo com a vontade delas, de usar a oralização ou a sinalização. Isso depende de cada um, não pode ser obrigatório, porque pode prejudicar, é a mesma coisa que aconteceu comigo. Como nós já falamos, então a decisão pelo processo de desenvolvimento da linguagem da criança, ele tem que acontecer precocemente. Não dá para a gente esperar a pessoa crescer para decidir qual língua ela vai usar. Isso tanto para oralização, para fala oral, quanto para a língua de sinais. A criança ela tem que ser exposta a um ambiente rico em estímulos linguísticos precocemente, sejam os estímulos auditivos, sejam os estímulos em línguas de sinais. Porque se ela não for estimulada em uma língua, ela vai começar a ter defasagens linguísticas e também defasagens cognitivas que podem comprometer todo o desenvolvimento dela. Seja qualquer que seja a opção pelo desenvolvimento linguístico, ela tem que acontecer o quanto antes.
logo que a gente percebeu que não ia possível ter uma comunicação com ela rápido, porque para ela seria um processo lento se ela fosse fazer um implante coclear posteriormente, a gente percebeu a necessidade de um canal de comunicação. Então fomos atrás da Libras, né, que a gente ainda não sabia exatamente o que é. Eu particularmente tinha vários preconceitos que tem a ver com esse desconhecimento mesmo do mundo dos surdos. Isso foi um elemento muito importante para o desenvolvimento dela, que ela desde muito pequena teve acesso, né, à língua de sinais. E logo que ela teve acesso, ela começou a se desenvolver e a gente começou a estabelecer uma comunicação, que era o que mais preocupava a gente, né? Como que comunicava com ela. E esse é um aspecto super importante, acho que bastante delimitador, assim, porque na realidade do Brasil, como a gente não tem uma orientação das famílias para fazer os cursos de Libras, né, logo que as crianças nascem surdas, como tem em outros países, a gente demora muito para conseguir, né, tanto fazer o curso quanto se aproximar de pessoas que deem o respaldo para a constituição dessa língua, que no caso é a comunidade surda. Então, nesse contexto, é fundamental que esses sujeitos tenham acesso à língua desde muito pequenos, porque se eles não tiverem esse acesso, eles vão ter um atraso cognitivo, que a linguagem, né, a língua está diretamente relacionada ao pensar. Então tem o Oliver Sacks, né, que foi uma leitura que eu fiz muito no início, quando a Gabi ainda era muito pequena, e que para mim foi muito marcante, né, que é um neurocientista. Ele tem um livro fenomenal que chama Vendo Vozes, né, e nesse livro ele fala sobre a importância da língua para o pensar, né, para estruturar o pensamento. Eu só fui entender isso com mais complexidade quando eu vi minha filha sonhando, dormindo e sonhando, né? Porque ele fala lá no livro, como que a gente, enquanto pessoas ouvintes, estruturamos um pensamento através de palavras, de sequências de palavras. É assim que a gente pensa e, portanto, quando a gente sonha e às vezes fala também sonhando, né? Porque a gente está estruturando o pensamento pelas palavras. Ao passo que os surdos não, estruturam esse pensamento visualmente, a partir dos sinais, né, e da visualidade no mundo. Então, quando eu vi minha filha sonhando, foi quando eu entendi de fato o que o Oliver Sacks estava dizendo naquele livro, né? Porque ela sonha em sinais, ela sinaliza sonhando. Então, é a forma que eles concebem, né, o mundo e a forma com que eles pensam. Se essas crianças não têm acesso a essa língua inicial, como que elas vão entender o mundo, pensar, né, dialogar e tudo mais? É um limitador muito grande, portanto, algumas crianças são diagnosticadas tardiamente e têm acesso a Libras também tardiamente e vão ter um certo atraso no desenvolvimento cognitivo, que depois pode ser revertido, mas não em função da surdez, e sim em função da ausência da língua precocemente. E isso implica em uma série de situações, né, lá para frente. Isso implica num comprometimento escolar, né? A gente, na realidade brasileira, agora, muito recentemente, a gente tem uma mudança da LDB e uma modalidade que é o ensino bilíngue de surdos, mas que ainda não é implantado de fato nas escolas, né, em boa parte das escolas. Então, muitos dos surdos estudam em escolas de ouvintes. E aí, qual que é a realidade? Alguns desses surdos chegam para a escola e ainda sem dominar sua língua completamente, né, iniciando no aprendizado da língua deles e tendo que dominar uma outra língua, que é a língua escrita, que é o padrão das escolas ouvintes, né, o letramento no português, sem ter a primeira língua que estrutura o seu pensamento. Então, é extremamente desafiador depois também. Então, essa transição, né, do processo de aprendizado da própria língua, ela é fundamental que aconteça o mais breve possível. Mas a gente não é estimulado, né, enquanto família, e esse é um desafio muito grande, porque a criança, no primeiro momento de vida, ela se desenvolve dentro do núcleo familiar. E se ninguém ali conhece a Libras, né, não tem um apoio externo, né, das orientações que você recebe desses médicos ou desses fonoaudiólogos e fonoaudiólogas e médicas,
para fazer esse tipo de curso, né, para ter esse tipo de formação, e também não tem contato com a comunidade surda, essa criança está completamente isolada do mundo, né, da língua e da linguagem. Então, no núcleo familiar mais restrito, ela não tem acesso, e que dirá no núcleo mais amplo, né? Então, mesmo quando o núcleo familiar mais próximo consegue estudar e partilhar com essa criança de alguns sinais, né, ali no início da construção da formação dela, essa criança ela vive outras realidades também, né, dentro de um núcleo mais extenso. Então, quando vai para casa da avó, no jantar, no almoço, e aí tá todo mundo conversando e essa criança tá ali sozinha, isolada, né, porque a família também não tem essa articulação para traduzir todo esse processo. Demora para a gente entender que aquela criança precisa ser incluída, né, em todos os diálogos. E como que isso é feito se as outras pessoas também não dominam a língua? Então é muito desafiador e um espaço assim, de muita solidão. Assim. Essa criança fica muito à mercê de encontrar pessoas, né, que dominem a língua ou que possam dialogar com ela. No contexto de uma cidade pequena, como é a nossa realidade, é ainda mais desafiador, porque no geral são grupos de surdos menores, né, que não tem pessoas de todas as faixas etárias, então é difícil esse contato, né, com a comunidade surda. A Gabi mesmo, ela foi aprendendo Libras por meio dos ouvintes bilíngues, né. Ela só chegou a ter contato com o surdo quando a gente veio para Viçosa, porque nas cidades que a gente morava antes, que também eram cidades do interior, nem comunidade surda estruturada tinha, né? Então ela não conhecia surdos. Ela aprendeu a língua sem ter a referência da própria comunidade dela. E aí quando ela conheceu, foi o Wilson aqui em Viçosa, né? E ela já tinha 8 anos de idade. E eu lembro da cena, assim, de encantamento dela, de olhando para um surdo adulto, né, que se comunicava da mesma forma que ela. E a partir disso ela foi trilhando o caminho e hoje mesmo hoje, né, na fase de adolescente, jovem, né, ela tem dificuldade ainda, porque são poucos surdos aqui em Viçosa e na região que ela tem contato com a mesma faixa etária, então ela fica se comunicando com pessoas mais distantes, num sonho de ir para uma cidade maior, né, para poder ter um grupo maior de relacionamento. É muito importante que toda a família aprenda a língua de sinais, para conseguir se comunicar com aquela criança, com aquele filho surdo. Não só a mãe e o pai precisam aprender a Libras. Toda a família precisa trabalhar em conjunto para esse desenvolvimento. Assim, a criança conseguirá ser incluída de forma mais efetiva e conseguirá se comunicar melhor. Antigamente, eu, quando criança, enfrentei diversas barreiras. Desde essa época, era muito sofrido, não era nada fácil. Na minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos, irmão e irmã, todos são ouvintes. Eu sou o único surdo. E acaba sendo muito difícil. Isso me deixava muito nervoso, muito estressado pela falta de comunicação. Então, por exemplo, estávamos assistindo televisão, eu e meus irmãos. E aí eu perguntava, o que eles estão falando ali? E eles me enrolavam, falavam, não, nada não. E me passavam um resumo. Quando eu percebia, os dois estavam gargalhando para a televisão e eu perguntava de novo, o que foi? O que tem de engraçado? Não, deixa. Também acontecia de eu ver a minha mãe conversando com um dos meus irmãos, conversando em português oral. E eu perguntava, vocês estão falando de quê? E nunca me era passado na integralidade, eu sempre perdia muita coisa, me era oferecido um resumo. E a minha família conseguia várias informações, construía o conhecimento e eu não. Era muito sofrido, estressante e causava muitas brigas em casa. Porque a minha família nunca sinalizou, sempre foi pela oralização. E a oralização não é fácil. O português tem a sua linguagem formal e que às vezes eu não conseguia entender. Era confuso, eu não conseguia ler os lábios da minha família. Isso acontece até hoje, por exemplo, em idas ao médico, a dentistas. Isso tudo me oferece diversas barreiras, é muito difícil. Enquanto eu crescia, com toda essa barreira, essa dificuldade, eu tive a sorte de conhecer um amigo.
era ex-aluno do INES e ele me encontrou. Quando eu vi e percebi que era surdo, eu descobri também a língua de sinais e me identifiquei com essa língua, me identifiquei com a Libras. Eu continuava usando a oralização, mas a Libras foi crescendo em mim. Eu fui encontrando surdos, fui pertencendo à comunidade, participando de acampamentos e via cada vez mais surdos sinalizando, se desenvolvendo, todo mundo muito livre, era tudo muito bom, muito prazeroso, muito melhor do que a oralização. Então, a sinalização me permitiu me comunicar e ser feliz. Eu tenho uma primeira filha surda, né, que já é adolescente, jovem agora, e eu tive um segundo filho recentemente, né, que está com 1 ano e pouquinho, 1 ano e 8 meses, que é ouvinte. E foi muito interessante viver esses dois universos, né, na maternidade, e ele pequenininho agora, começando a aquisição da linguagem, ele tem sido bilíngue, né, nessa construção do entendimento de mundo, porque em casa a gente se comunica com a Libras muito em função da Gabi, mas também em português com ele, oral, e ele acaba que está aprendendo as primeiras palavras junto dos primeiros sinais. Os primeiros sinais vieram inclusive antes, porque a criança ela tem muita facilidade, se ela é estimulada, né, assim como crianças surdas que nascem em famílias de surdos, tem aquisição muito precoce da Libras, né? Com 6 meses já tem os primeiros sinais. Ele começou a fazer leite, né? Em função de mamar já muito pequenininho, ainda próximo dos 7 meses, antes de falar uma primeira palavra. E hoje ele tem já um vocabulário pequeno, mas maior do que o de português, em função do diálogo com a irmã. Então ele chama a irmã para comer, ele fala vários animais em Libras, ele fala vários alimentos em Libras, e esse processo foi muito natural e muito rápido, assim, de aprendizado. A gente acha que a movimentação da mão, essa coordenação, ela é mais lenta, mas não. Ela talvez faça mais sentido para o bebê nesse primeiro momento essa comunicação visual. Então ele utiliza muito dela. E, inclusive os sinais que ele utiliza mais frequentemente, ele ainda não usa a palavra, ele usa o sinal como caminho para diálogo, né, para comunicação. Então, a língua brasileira de sinais é uma língua como qualquer outra língua, uma língua completa e que possibilita toda e qualquer comunicação. No processo de orientação familiar, principalmente para as famílias ouvintes, mas também para as famílias surdas que tenham filhos surdos, é importante ficar muito estabelecido para as famílias, muito compreendido pelas famílias que, se for fazer um investimento na oralização e também um investimento na língua de sinais, ambos devem ser precoces, devem ser na idade oportuna. Por quê? Depende da neuroplasticidade cerebral, certo? Todo o desenvolvimento da criança iniciando atrasado, o tempo perdido não vai se recuperar. Então, tanto na oralização, a criança depende de uma intervenção mais precoce, de uso de recursos tecnológicos, se for o desejo da família, e também para o contato com a língua de sinais é importante que seja na idade oportuna, que seja precoce. Já tem estudos antigos mostrando que crianças surdas que têm contato tardio com a língua de sinais não se desenvolvem adequadamente. Elas ficam com falhas fonológicas, com falhas sintáticas, que se mantêm ao longo da vida, mesmo com um contato bastante grande na idade adulta, na adolescência. Então é importante que seja cedo, é importante que a família seja orientada e faça suas escolhas assim que souber que a criança é surda, que ela tenha contato com a orientação de profissionais de saúde, mas que ela também tenha contato com a comunidade surda, para que ela possa entender a questão na sua complexidade e fazer suas escolhas o mais cedo possível. É essencial que a criança surda tenha contato com adultos surdos, com outras crianças surdas, porque a língua de sinais ela é adquirida na interação de forma muito natural. A criança surda não tem esforço para adquirir a língua de sinais, assim como uma criança ouvinte não tem esforço para adquirir uma língua oral. O que se contrapõe à questão da oralização, que precisa ser mediada por um processo terapêutico.
Na língua de sinais, não. É um processo muito mais fluido, muito mais leve para a criança surda. A aquisição da Libras é um processo natural para a criança surda, desde que ela tenha contato com pessoas falantes da Libras. Então, a família precisa aprender Libras, porque como ela vai conversar com a criança, como ela vai ensinar o que acontece na família se ela não souber Libras? E ela precisa ter contato com a comunidade surda, com pessoas que usam essa língua, que se comunicam com essa língua, que vivenciam experiências a partir da característica visual e espacial que a língua de sinais traz. O aprendizado da Libras, apesar dele ser custoso, né, trabalhoso na família, porque a gente não tem essa vivência, precisa aprender uma outra língua, ele é fundamental, porque não tem como a criança se desenvolver se a família não conseguir comunicar com ela em Libras. Então, desde a primeira etapa de desenvolvimento, ainda na infância, a aquisição da língua plena pela criança, claro que depende de uma comunicação aí com os seus pares, né, com a comunidade surda e tudo mais, mas se dentro do espaço familiar ela não tiver possibilidade de diálogo, como que ela vai se desenvolver? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que foi o melhor caminho que a gente pôde construir, né? Desde pequena, ter estudado Libras, né, junto dela aí, para que ela pudesse chegar à adolescência e ter diálogos plenos hoje em dia. A criança surda tem todo o potencial igual uma criança ouvinte, não há nenhuma diferença entre elas. Mas para isso, ela tem que ser estimulada a desenvolver a língua de sinais, tanto no núcleo familiar, quanto com pessoas de diversas idades, de pessoas de diversas classes sociais que utilizam a língua de sinais. Por isso é importante o contato com a comunidade surda, para que a criança tenha diversas experiências linguísticas variadas, das mais variadas possíveis, para que ela possa desenvolver todo o potencial dela por meio dessa língua. A comunidade surda, ela é muito rica, ela é muito especial. É muito importante quando a gente se une, essa participação diária, a sinalização, a comunicação, porque isso significa mudar as estruturas politicamente, se posicionar e mostrar que os surdos têm capacidade, têm valor e conseguem mudar a sociedade pelo posicionamento, solicitando a prefeituras, a vereadores, em escolas, por manifestações, passeatas, mobilização em luta mesmo, com o objetivo de, por exemplo, em escolas que não têm profissionais intérpretes e têm surdos, a gente conseguir cobrar que esses profissionais sejam inseridos naquele local. E isso acontece pela força e pela união da comunidade. A comunidade surda não é inferior à comunidade ouvinte. Estamos em pé de igualdade. Temos capacidade e a gente consegue mostrar a nossa identidade e a nossa cultura. Isso precisa ser mostrado para que a nossa luta tenha ainda mais valor. Mostrar aos professores que a pessoa surda naquele contexto precisa ser vista e a gente precisa trabalhar em união. Isso é muito importante. A fonoaudiologia bilíngue tem uma atuação bastante ampla junto à comunidade surda. E existem duas vertentes do bilinguismo. Uma delas, língua oral mais língua de sinais, mais língua escrita. Então a criança passaria por um processo de oralização, embora o português oral fosse considerado uma segunda língua, porque a Libras seria considerada a primeira língua. E na outra vertente, o bilinguismo, língua de sinais mais língua escrita, em que a criança não seria submetida a um processo de oralização. Ela simplesmente adquiriria a língua de sinais e depois seria alfabetizada, aprenderia a língua escrita. Existem essas duas possibilidades dentro da fonoaudiologia bilíngue. O processo de língua escrita do surdo é um processo que não é tão simples quanto muitas pessoas podem imaginar. Em primeiro lugar, depende de que a primeira língua tenha sido adquirida de forma plena. Porque quando nós vamos para a escola aprender a ler e escrever, nós já temos uma linguagem interior, nós já temos uma capacidade de cognição mediada pela linguagem. Então, nós vamos aprender o código escrito. A abordagem educacional do bilinguismo, ela preconiza que sejam trabalhados e que a pessoa desenvolva duas línguas. A primeira é a língua de sinais. É a língua
que vai ser desenvolvida naturalmente pela pessoa surda e que vai dar a ela a base linguística, um arcabouço de desenvolvimento para tudo que ela precisa aprender. E a segunda língua é a língua do país. No caso do Brasil, a língua portuguesa, que pode ser aprendida na modalidade oral ou escrita. Então, o bilinguismo, ele não preconiza que seja só a língua de sinais. Ele entende que a criança surda precisa desenvolver a língua de sinais, porque é uma língua natural para ela, mas ela, em convivência com pessoas que usam a língua oral, ela pode desenvolver essa língua, pode ser só na modalidade escrita, para que ela tenha acesso aos conhecimentos que são veiculados na língua do país. Por isso é importante que a criança também tenha um desenvolvimento na língua portuguesa, para que ela possa poder ler um texto, ler uma história, conviver com outras pessoas que não sabem a língua de sinais. Isso não significa que a língua portuguesa é melhor ou pior do que a língua de sinais. São duas línguas importantes para aquela pessoa e que vão trazer benefícios para ela na sua vida. O que é ruim é quando a gente proíbe o desenvolvimento da língua de sinais para que a criança desenvolva a língua portuguesa, ou que entre com as duas línguas, mas apenas para o desenvolvimento da língua portuguesa acontecer, não reconhecendo o valor linguístico da língua de sinais como parte de uma cultura e de uma identidade surda. As pessoas na sociedade ouvinte, elas costumam pensar que é muito importante para a pessoa surda aprender a oralizar, porque é através disso que a gente vai conseguir de fato se desenvolver e aprender e ter um desenvolvimento acadêmico, por exemplo. Mas eu tenho a minha experiência para provar algo diferente. Durante 20 anos da minha vida eu só oralizei, e a partir do momento que eu descobri a sinalização, foi aí que o meu mundo se expandiu, porque eu consegui acessar de forma mais clara as informações pela Libras. Pela Libras a gente consegue sim se desenvolver, o nosso cérebro funciona de forma mais fluida, a gente aprende a ler, a escrever, se torna um profissional qualificado principalmente pela metodologia de ensino bilíngue. Então sim, os surdos conseguem se desenvolver tanto cognitivamente quanto academicamente pela Libras. Então é importante a gente entender que o processo de ensino-aprendizado do português escrito para a criança surda deve ser especial. Ele não é o mesmo processo de ensino que a criança ouvinte passa na escola na alfabetização. Essa criança precisa aprender a ler e escrever como uma segunda língua, com estratégias específicas formuladas para esse ensino. Um trabalho que os fonoaudiólogos bilíngues têm feito atualmente, aqui na UFRJ nós estamos trabalhando com isso no ambulatório de surdez, é um trabalho com a língua de sinais atípica, ou seja, com crianças surdas que têm alterações de linguagem na língua de sinais. Por duas razões, ou porque tiveram contato tardio com a língua de sinais e ficaram com prejuízos na linguagem, ou porque tenham alguma condição de saúde que afeta o desenvolvimento da linguagem. Uma encefalopatia, qualquer alteração motora que possa impactar na produção linguística em língua de sinais ou na compreensão em língua de sinais. Então essa também é uma área de atuação da fonoaudiologia bilíngue. Favorecer o desenvolvimento da criança na língua de sinais quando ela tem algum transtorno ou atraso no desenvolvimento da língua de sinais. Que a língua de sinais tem o seu valor linguístico, sua importância para as pessoas surdas, isso é inegável, isso já é consenso na área educacional, na linguística, na área da ciência, todo mundo já sabe da importância da língua de sinais. A questão que se coloca nesse momento histórico é como os profissionais da saúde que recebem essa família lá no primeiro momento de diagnóstico podem orientar essa família para buscar esse desenvolvimento da língua de sinais, independente da abordagem que vai seguir, pela sua importância dentro do desenvolvimento da criança, de como a família também precisa se envolver na aprendizagem da língua de sinais para o sucesso desse desenvolvimento. Uma outra questão importante é como a língua portuguesa vai ficar nesse processo. Nós sabemos as dificuldades que os surdos têm enfrentado nas escolas, nas salas de aula, com os professores que, apesar de saberem da importância da língua de sinais, não estão preparados para desenvolver
o ensino da língua portuguesa a partir de metodologias que considerem a língua de sinais. Então, na nossa realidade educacional, nós vemos crianças surdas que sabem língua de sinais, que têm o tradutor e intérprete, mas que não estão aprendendo a língua portuguesa escrita. E isso tem causado dificuldades educacionais ao longo do percurso formativo dessas crianças. Então, a questão que a gente pode refletir é como essas duas línguas podem fazer parte do desenvolvimento da pessoa surda. Em que medida os profissionais, sejam da saúde, da educação, a própria comunidade surda, a família, vai trabalhar essas perspectivas linguísticas para proporcionar para aquela criança que ainda está em desenvolvimento um pleno desenvolvimento linguístico, para que ela possa se expressar de uma forma natural e com qualidade, que a língua de sinais traz, mas que ela também possa acessar livros, textos, jornais, numa língua escrita, tendo um desenvolvimento garantido a partir das suas particularidades, a partir da sua cultura, a partir das suas características, a partir das habilidades que ela tem, sendo uma pessoa surda, usuária da língua de sinais.